Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa da Alta. Eu sou o Thomas Rocco, host desse programa de conteúdo maravilhoso que nós estamos trabalhando para vocês. E agradecer os nossos patrocinadores, Êxito Rural Confinamento, Wise Monkeys e a Geômetro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que particularmente eu gosto muito, então nós vamos falar sobre cereais, sobre soja, sobre milho, sobre sorgo e para isso como as culturas se enquadram aqui na nossa região da Alta Noroeste, como produtor rural e uma série de outros produtores buscando achar as melhores soluções para trazer produtividade. E para isso a gente precisa de trazer os melhores especialistas que a gente tem nas nossas mãos para esse conteúdo chegar aí para você. Lembrando sempre que informação estratégica e relevante vira decisão dentro da sua propriedade. Então hoje eu vou receber aqui o Nelson Soares Júnior, o Juninho, o pai do Theo, esse amigo, parceiro que eu tenho nessas andanças aqui, não só do dia a dia do agro, mas da fazenda também. Então hoje recebendo aqui na Famovip o Júnior, para a gente poder bater um papo muito alto astral. Quase toda semana a gente está rodando as lavouras aí na caminhonete, então é trazer essa essência do que a gente traz ali no dia a dia para cá, para esse conteúdo. Júnior, seja bem-vindo. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente, convite no meio da correria. Porra, mano. É assim, cara... o agro não para, né? Exato. Fico muito feliz de participar disso aqui. Parabéns pelo incentivo, para trazer informação para a turma. O que a gente poder agregar aqui para uma tomada de decisão, acho que já valeu essa prosa. E gostei desse cenarinho, a gente está acostumado só com a lavoura, nos pivôs aí. Pô, ficou muito legal. Eu queria trazer uma lembrança para você também. Meus 2 livros, o primeiro você já tem, que é de soja na cana, o único no Brasil registrado de soja em parada de cana. E esse aqui é o Antes do Sol, que é uma preparação para o agrônomo recém-formado para entrar nesse... Esse é novo. Esse é novo. Esse aqui eu tô ganhando em primeira mão. Esse aí tá no forno, tava no forno. Olha lá, ó. Antes do Sol. Então já é o segundo livro nosso aí, publicado. Puta, que legal, Angelo. Obrigado pelos livros. O Soja na Cana eu já tive a oportunidade de ler. O Antes do Sol com certeza vai fazer parte aqui da cabeceira da cama. Júnior, pergunta pra você, assim, hoje, cara, o Júnior, um consultor, um cara escritor de livro, tá lá, cara, como começa a tua história com o agronegócio? Como é que você chega até hoje aqui em 2026? Conta um pouquinho da tua história aí pra nós. Cara, eu não sou filho de produtor rural. Meu pai trabalha na De Carvalho João Deere há 32 anos. Então, assim, a gente tem um pouco do agro dentro de casa, mas nada como filho de produtor, neto de produtor. Mas a gente conhece as dores, né? Meu pai sempre mostrou para nós os desafios do agro. E em 2009, eu estava no 3º colegial, indeciso do que fazer. Aí meu pai colocou eu no balcão da De Carvalho lá, e eu fiquei como estagiário 3, 4 meses, e falei, cara, é o agro que eu quero fazer. Vamos para Damantina, procurei as faculdades perto, fui para Damantina fazer agronomia, e por ironia do destino, minha casa era na frente de uma empresa chamada Crialt Agrofert. E no primeiro ano, minha aula era à noite. Aí eu falei, cara, tô sem fazer nada aqui, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Aí eu bati na porta de um cara chamado Alexandre Altrão, que é o presidente da Agrofert. Ele falou, cara, se você quiser ficar aqui, fica à vontade. Na época, estagiário era raiz, né? Não ganhava nada, só o conhecimento, mas, pô, vasto conhecimento. E de lá para cá, já faz 15 anos que eu estou dentro da Crialt, da Agrofert, trabalhando com grãos. Passei algumas crises, passei 15 safras lá dentro, e cada safra é diferente de uma da outra. E, cara, estou tentando somar aqui com a região nossa, estou tentando somar com os produtores, estou entendendo um pouco das dores que está acontecendo ano a ano, e a gente está tentando se adaptar, né, nesse novo cenário do agro. É um cenário desafiador que a gente está vivendo. E, cara, legal essa história, né? A região nossa aqui, amplamente, ela é dominada pela cana-de-açúcar, pela pecuária de corte também, mas você se insere nos cereais. Então, a gente... Como é que você... Cara, Júnior, tua visão com relação à nossa região, o ambiente de produção que a gente tem, os desafios que o produtor enfrenta e os cereais, eles são realmente uma opção viável ali para o produtor diversificar, plantar,
ou realmente a região tem desafios ali que o cara não consegue superar e a tendência é ficar mesmo cana e boi? Como é que você vê esse ambiente nosso aí para os cereais? Cara, é tudo depende do cenário, depende da visão, né? Como eu fiquei em 2010 dentro da Agrofert, a Agrofert na época era centralizada em grãos. Então, assim, eu me adaptei no cenário de grãos. E, assim, antes de entrar na Agrofert, eu tinha uma visão que cana estava dominando tudo. E eu não vi o potencial que a gente tem na região de produtores com grão. Então, assim, depois que a gente começou a analisar, eu comecei a me inteirar nesse mercado, comecei a aprender o dia a dia do produtor rural do grãos. E, assim, eu vi que, cara, tem mercado e tem campo para todas as culturas. É claro que a cana tem uma larga escala aqui na nossa região, sem dúvida. Só que você percebe que tem muito grãos também, e ainda mais nesse livro da soja em parada de cana, cara, o mercado de soja em parada de cana está crescendo demais, demais. Por quê? Porque a cana precisa fazer a reforma. A reforma se faz como? Ou com amendoim ou com soja, o mais específico. Então, assim, você imagina, uma usina tem 50 mil hectares, a outra tem 40, a outra tem 30. Se tudo isso reformar, como que fica o mercado de grãos na nossa região? Começa a alavancar. Só que, claro, cada produtor tem que saber do seu mercado, do seu negócio. Antigamente, por exemplo, a gente está na terceira geração. Se você for pegar seu avô, seus pais, você, né? Antigamente, nossos avós, não era tão criterioso você saber do seu negócio, você ter firmeza, saber aonde que está indo cada centavinho do que está sendo agora. Antigamente não custava tão caro igual está custando agora, né? Então, assim, o que eu vejo em si, desses 15 anos de safra, infelizmente vi fazendas não dando certo, fazendas dando certo, e fazendas se adaptando para dar certo, que é o cenário que a gente espera, né? Então, assim, aquela fazenda que tinha que ser papelzinho de pão, que o cara pensava que só tinha um tomador de decisão, que o cara agia por impulso, infelizmente, ou ele tem que se adaptar ao cenário novo, ou ele parou o jogo. Ponto. Agora, a fazenda, que o cara tem um conselho, igual vocês, tem a sua mãe, seu irmão, seu pai, opa, o que a gente vai fazer, né? Qual que é o objetivo maior da fazenda Monte Verde? O que a gente precisa fazer para alcançar o objetivo? Qual que é o caixa que a gente vai ter para 2026? Vocês têm desenhado desde o ano passado. Eu acompanho vocês desde 2013. Então, por que vocês estão tocando até hoje? Porque vocês têm uma governança, vocês têm um plano definido, vocês têm uma estratégia definida, né? E, assim, o produtor que hoje em dia, cara, vamos plantar e seja o que Deus quiser, cara, pensa o que está fazendo melhor, o que a gente vai plantar, que área que a gente vai plantar, aonde a gente vai plantar, tem renda, não tem, qual que é a melhor época de comprar adubo? Ah, mas eu vou comprar adubo só no olho, eu vou fazer uma análise de solo, vou fazer uma análise de compactação. Por exemplo, áreas de cana. Até uma história que está nesse livro, uns 4 anos atrás eu entrei num grupo grande de usina e logo de cara eles tinham muito problema com herbicida. Eles plantavam soja na parada da cana e tinha residual de herbicida. Eles perdiam com esse residual de herbicida, não produzia nada. E eles falavam, cara, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí pegava os históricos, tudo os históricos tá dando que não tem herbicida aqui na área. Mas o cara não sabia o quantos milímetros tinha caído naquela área para lixiviar o herbicida. Então, assim, cara, vamos plantar pepino? Até os caras falaram, pô, mas a gente planta cana e soja, não é pepino. Vamos plantar pepino. Se o pepino nascer, não tem residual. Se o pepino não nascer, alguma coisa tem na área. E a gente começou a fazer isso, cara, em todas as áreas de soja empalhada de cana da região. Por incrível que pareça, começou a diminuir drasticamente as áreas de herbicida. Por quê? Porque o pepino não nascia, ia fazer um teste de laboratório, dava que tinha residual de picloram, residual de alguma coisa, aí os caras descartavam a área. E hoje, para você fazer uma análise dessa, é muito caro. Então, que a gente indica? Planta pepino na área, ou cata a cavadeira de 0 a 20, 20 a 40, coloca numa bacia e planta pepino. Se o pepino nascer, não tem residual. Se o pepino não nascer, tem algum residual de herbicida e você tem que dar uma olhada direito nesse talhão. Então, assim, a gente começou a fazer um plano estratégico para cada produtor, né?
Então, assim, o que a gente vê hoje, a agricultura não está mais, tem que ser profissional, infelizmente. A agricultura é negócio, a agricultura é uma usina a céu aberto. Se você não se profissionalizar e adaptar a região que você está, infelizmente você vai ficar fora do jogo. Cara, é curioso o negócio do pepino, né? Eu lembro Muito. quando eu vi, né, o porquê do pepino, mas sem dúvida, né, o tanto que aumentou. Eu lembro que quando chegou a reforma, né, de soja no canavial, aí, cara, a gente olhava para aquilo, eu lembro a primeira vez que eu vi, era um negócio absurdo. Falar, cara, os caras tão loucos, velho, de plantar soja no meio de uma palha de cana dessa, isso aqui não vai nem nascer. Cara, e nascia, E para ia você, adaptando. você ver como que é a adaptação das coisas. Hoje em dia a gente não planta mais sem palhada. Se você plantar uma soja hoje sem palhada, cara, a chance de dar errado é muito grande. Ou é palhada de cana, ou é palhada de braquiária, ou é palhada de milho, palhada de sorgo, tem que ter palhada, porque a cama, a temperatura. Por exemplo, teve área, uns 2 anos atrás, que teve muita queimada na região, né? Uhum. Seca, tal, queimada. Então não tinha palhado. Cara, a gente andava depois nos talhões com lavoura implantada, você via erosão porque a chuva tinha levado, você viu a soja mais amarela ou o milho mais amarelo porque a chuva lixiviava aquele adubo embora, né? E duro para colher também, né? Você imagina um buracão na lavoura, como que a colhedora vai e colhe tudo isso? Não tem jeito. Então, assim, a palha para nós foi praticamente uma agricultura 4.0. Hoje em dia, se você não tiver palhada, a chance de dar erro é muito grande. Eu vejo isso, né, gente, andando aqui, né, tem muitos colegas que estão escutando a gente, cara, no Brasil inteiro. É realmente a nossa região da Alta Noroeste aqui, né, região que você faz parte, ela é uma região desafiadora. Muito. Então, se você não tiver, né, nós primeiro falamos sobre sucessão, acho que já é um tema sempre importante no agro. Depois a gente fala de planejamento, isso aí é estratégico para a tua propriedade ou para qualquer uma outra. E depois, tipo, gestão, profissionalização, né? Você vê como as coisas vão canalizando para esse fato que você está trazendo hoje, né? Agricultura 4.0, então você vê isso na prática, é ver e sentir esse dia a dia para ver que é isso, cara. Se o cara hoje, produtor rural, tá na nossa região, tá no Brasil inteiro, se não tiver inserido nisso, a chance do mercado levar ele embora é grande, cara. E começa também, Thomas, junto com os consultores, vendedores de revenda cooperativa. Por quê? Mudou até nisso, porque antigamente, quando eu entrei em 2010, tinha muito vendedor, consultor, que levava produtor para tomar cerveja depois do expediente. Hoje em dia, acabou isso. Por quê? O cara, às vezes, você mesmo, atende 10 vendedores durante o dia, por exemplo. Cara, você quer saber o quê? O que vale para o seu negócio. Então, hoje em dia, começa nós, antes da porteira para dentro da fazenda, nós das revendas, nós das cooperativas, nós do agro comercial, trazer informação para o vendedor, para a fazenda. O vendedor tem que ser hoje, ele tem que ter um conhecimento para poder entender do negócio da fazenda. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar de política para você, de pescaria, isso não vai agregar mais na sua fazenda. Chega, esse assunto ficou lá para trás. Então, até a adaptação no comércio e no comercial do agro mudou. Então, hoje eu até brinco, o vendedor, o consultor tem que ser interessante, não interesseiro. Então, Thomas, a Fazenda Monte Verde trabalha com o quê? É 3 culturas, é 4 culturas. Eu tenho que entender dessas 4 culturas e levar para você solução toda semana. É assunto, é uma pauta que colocou no jornal, é uma pauta que algum vizinho seu fez, que deu errado, que deu certo, trazer informação para o negócio. Então, a profissionalização e a adaptação do agro tem que vir da porteira para fora, para dentro da porteira, né? Então, assim, eu vejo que isso mudou, cara. A gente está passando por uns desafios do agro maiores do que antes. Então, a energia nossa tem que estar muito maior do que antes, trazendo conhecimento, o que de negócio tem da fazenda. É de grãos, tá? Grãos, mercado de soja. O mercado de soja estava bom o travamento lá atrás. Quem travou? Vocês travaram. Hoje em dia, compensa travar? Não, por quê? 30/4, todo mundo tem que vender a soja para pagar a revenda. Então, você entendeu? Então, tem que ser a profissionalização, tem que começar antes, cara. Até do planejamento também da fazenda. Legal, né? Ver que as empresas também estão olhando para esse movimento de profissionalização, para esse movimento de entender o produtor rural,
de fato, você falou um negócio que é verdade. Hoje a gente recebe, as visitas são muito mais estratégicas do que elas eram há 10 anos atrás. Então, e consequentemente, muito menos visitas nós recebemos na fazenda do que a gente recebia há 10 anos atrás, né? Então muda completamente, né, essa forma como a gente entende. Legal ouvir de você, como quem está do campo, como vocês estão se posicionando. Esse posicionamento é relevante para todos os produtores. Ô Júnior, você está andando dia a dia, cara, como é que tá o perfil desses produtores rurais aqui? São os caras da meia idade, é uma turma mais coroa que tá lá, tá rolando sucessão aí dentro desses produtores de cereais aqui. O que você tá vendo nessa linha aí de sucessão, campo e perfil do produtor? Olha, Thomas, a parte de sucessão não é mais um achismo, hoje é a realidade. Hoje uma fazenda que não tiver uma sucessão, que não tiver sucessores, que não tiver pessoas da família linkada ao negócio e ter conselho, governança, falar, opa, o que a gente vai fazer antes da hora? Infelizmente essas famílias estão arrendando as fazendas ou até perdendo as fazendas por causa de risco, de juros, essas coisas. Então, assim, a terceira geração, que é os nossos avós, né, posso considerar assim, elas estão ficando um pouco mais de lado. Então, é da parte da segunda geração e da terceira geração que eu mais vejo, né? Hoje eu atendo mais ou menos 22 mil hectares de grãos. Então, hoje eu tenho 40 fazendas na minha mão que eu visito semanalmente ou a cada 15 dias. E assim, a gente já percebe que está na segunda geração para a terceira geração. A adaptação dessas fazendas está cada ano exigindo que eles se profissionalizem, porque está ficando caro a conta, né? Está ficando caro, né? E quanto mais geração começa a baixar, mais pessoas entram no negócio, né? Antes era só o vô, os irmãos, que eram os filhos, agora é os netos. Às vezes tem 3 irmãos, tem 6 netos. E aí, tem que escolher um sucessor para tocar a fazenda. O mais preparado, o que todo mundo tem que falar, cara, é ele que vai tocar e está tudo certo. Agora, a parte nova do cara que entra, por exemplo, na nossa idade, de 33 anos, eu vou plantar roça sem laço familiar, eu vi no boom depois da pandemia, que era gente que a soja foi para R$200, que gente que tinha mercado esporádico dentro da cidade, pizzaria, churrascaria, falou, cara, vou plantar soja porque a soja está dando dinheiro, todo mundo está falando nisso. E agora todo mundo está saindo, né? Tá dando aquela peneirada. Os aventureiros estão ficando para trás. Então, assim, às vezes fica até meio maçante a gente ficar falando disso, mas infelizmente o que a gente está vendo. Se hoje a fazenda a gente não colocar como negócio, como um plano, como objetivo, chegar em dezembro e falar o que a gente fez de errado, o que a gente acertou, o que a gente precisa mudar, porque assim, o que você fez até aqui não vai te levar adiante, né? Então, o que a gente precisa fazer de novo? O que a gente está errando? Qual que é a época de comprar adubo? Porra, adubo agora estourou depois dessa guerra dos Estados Unidos e Irã. No começo do ano eu vendia ureia 3.000, 2.900, hoje está 4, quase 5 e não tem para entregar. Só que o cara que comprou adubo antecipado na safrinha, em dezembro, janeiro, já está com custo bem mais baixo e a margem mais alta do que o cara que deixou colher a soja para comprar insumos. Tem fazenda que eu vejo que nem adubo chegou ainda. Você entendeu? Então, assim, por quê? Falta de planejamento. Não é mais, infelizmente, papel com pão, caderninho. Tem que se profissionalizar. Não, e tem de profissionalização. O cereal, ele traz um desafio extra, né? A cultura é muito rápida. Muito rápido. Então, se você perdeu um time ali, você tá morto. Mas legal saber de que nessas andanças do campo tá rolando esse mix de segunda para a terceira. De fato, no Brasil, o Brasil é o país que tem a média, menor idade dos produtores rurais, então isso é um bom sinal para nós, sinal de que realmente está vindo. Quando eu olho lá para 2005, quando eu estava na faculdade e tinha essa intenção de estar na frente da fazenda, eu falava, mano, você é doente mental, né, de você sair da grande cidade para ir, cara, para se enfiar dentro da lavoura, né? Ao contrário, olha o tanto que o agro responde hoje, olha o tanto de gestão, profissionalização, de tudo bagagem que a gente trouxe, tá dando para aplicar aqui dentro do negócio. Então, vi de uma maneira muito positiva
essa é a entrada, né? Os caras devem estar brigando um pouquinho também, né? O pai deve estar brigando com o filho um pouco ali, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Júnior? Se você olhar, às vezes você vai ter um que tem mais aptidão com números, tem um que tem mais aptidão com uma parte comercial, um tem mais aptidão para maquinário, eu acho que dá para todo assim, mundo trabalhar junto. E até você percebe, até os maquinários, a evolução é grande. Que nem tem fazenda que a gente visita, que o pai fica num trator sem gabine e deixa o trator gabinado com o filho. Aí você pergunta, poxa, mas não era para ter o contrário? Ele falou, cara, é muito sensor, é muito botão, eu não sei mexer nisso. Né? É muita tecnologia. Então, assim, você percebe que até a tecnologia no campo está pedindo adaptação. Né? Essa geração precisa saber, infelizmente, de tecnologia, saber do que se trata cada implemento. Né? Rapaz, você para pensar, ó, cara, o cara fala um trator, uma máquina hoje de 1,5 milhão, 2, com uma tecnologia embarcada em cima, né, o tanto de ferramenta que ela te entrega e que às vezes você vai lá e o cara não tá usando, né? Tá jogando fora. Então, tem que estar inserido nesse ambiente de tecnologia, ambiente de gestão, ambiente de profissionalização. Tudo isso vai fazer com que você tenha margem no final. E, ô Júnior, uma outra pergunta, assim, cara, Alta Noroeste, desafio, assim, altitude baixa, clima completamente insano. A turma tá ouvindo a gente, assim, a nossa região, para quem tá vendo, costumeiramente são temperaturas acima de 37 graus, 38 graus, isso para as culturas é extremamente complexo, cara, sem dúvida, palhada é ponto-chave. E a outro ponto, tua visão com relação à irrigação. Qual que é o caminho da região? É realmente esse caminho de cereais com irrigação e o mix de palha com cana? Como é que você vê essa segunda etapa das áreas irrigadas? Hoje quem tem propriedade irrigada, cara, sem dúvida, vale muito, né, cara? É um tesouro, sem dúvida nenhuma. E hoje, assim, irrigação, como a sucessão, não é mais um achismo, né? É um conjunto de solução, né? Até que as colheitas dos pivô mostrou isso, né? Tem pivô que produziu 90 sacos e tem sequeiro que produziu 19. Mas também, se o cara que colocar o pivô, a irrigação e achar que já está resolvido o problema... brinde a produção. Cara, eu conheci cara que produziu 50 sacos de soja no pivô. E tem cara que produziu 60 sacos de soja no sequeiro, né? Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta, irrigação, ponto. É uma ajuda muito grande, ponto. Só que ela, sem um planejamento, sem uma boa janela de plantio, sem a variedade certa e os tratos certos, ela fica defasada. Não adianta só colocar o pivô e achar que vai resolver 100% do seu problema. Vai te ajudar. Mas se você não tiver um manejo, se você não tiver um plano estratégico para a lavoura, pode ser seu pior pesadelo. Então, assim, sem dúvida, pivô na nossa região, quem tem, cara, não tem o que falar. Ajuda muito a produção, muito, muito. Até a época das 3 safras, né, milho, feijão e soja, ou feijão, milho e soja, né, que a maioria às vezes costuma fazer, ou até colocar o gado inserido, né, uma pastagem. Cara, você consegue ter ampla diversificação no seu negócio, então isso se paga. Só que isso, se você não tiver, como eu te falei, um plano estratégico, isso aí pode ser seu pior pesadelo. Por quê? Porque um custo de pivô hoje não é barato. Né? Muitos falam de 24 a 28, até 30 mil reais o hectare hoje. Né? Então, assim, a conta vai chegar para você pagar isso. Então, você tem que fazer produzir. E como fazer produzir? Tem que ter um plano para o seu negócio. Até assim, a gente tá falando muito em plano. Mas hoje, se você não tiver um objetivo, se você não tiver um plano traçado para mentalizar na cabeça do produtor, cara, eu preciso fazer isso para me tentar chegar nesse alvo, ou deixar a vida levar, cara, fica mais difícil. Então, se você tiver um plano, e a fazenda inteira, desde o seu operador, como você tem aqui, até a moça que faz comida, saber o que todo mundo precisa, a hora que os seus colaboradores precisam comer, o que eles precisam fazer, que hora que precisa ligar o pivô, se vai chover essa semana, não vai, quem está plantando como que está a vida útil desse operador seu. Eu cansei de chegar em fazenda que o cara tava
com a energia lá embaixo e falou, cara, eu tô plantando por plantar. Opa, peraí. Você não sabe quanto tá caindo por metro? Você não sabe quantos quilos de adubo você tá jogando por hectare? Para que vai dar errado. Porque você só tá jogando, só tá colocando o trator para frente. Então, assim, até nos grandes grupos de usina, que planta soja hoje, eles é obrigado, antes de começar o plantio, junta todo mundo na sala. E começa, a gente vai fazer isso. Por quê? Todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber como que vai girar a fazenda. Por quê? Porque se tiver errado, a sua cozinheira pode chegar e falar, o pivô tá parado lá porque tá moendo muito. Será que deu algum problema? Então, assim, é esses insights que eu acho que vai ser fazenda prosperar para frente. É isso, o caminho. Cara, profissional que vende calça jeans, e eles sabem, cara, da ponta de venda até a moça que serve café, ela, cara, se perguntar o que ela faz, ela fala, eu vendo calça jeans. É isso aí. Porque tudo isso culmina na venda, não importa o seu cargo. Então, é isso aí. Bem relevante, né, esse insight. Ô, Júnior, você falou de feijão. Cara, a tua região já foi uma das maiores produtoras de feijão aqui do estado de São Paulo. Como é que tá esse movimento de feijão pra lá? Eu comecei em 2014, depois que eu saí de Adamantina e voltei para Andradina. Aquele corredor de Andradina até Santa Fé tinha mais ou menos 8.000 hectares de feijão entre irrigado e sequeiro. Hoje, a gente pode contar nos dedos quem vai plantar, né? Hoje mesmo, um dado real, hoje na minha região, eu vou ter no máximo 2.000 hectares de feijão irrigado. Irrigado, só não tem mais sequeiro. Por quê? Porque a adaptação do clima, né, a circunstância do jogo deu uma recuada. E feijão, cara, é uma cultura de oportunidade, é uma cultura que com 88 dias você consegue colher, né? A gente começou em 2013, 14 com feijão chamado a variedade bola cheia, que tinha que ceifar ele, rústico pra caramba, e hoje o mais produtivo está sendo uma variedade chamada dama, né? Que você colhe com colhedora de soja. Então, assim, até o feijão está se adaptando, né? Por quê? O bola cheia você tinha que colher e vender ele. Por quê? Porque ele perdia a cor muito rápido. Já o dama não, você pode deixar 8, 9 meses na tuia que não perde a coloração e você consegue surfar no melhor negócio, né, no melhor mercado. Como eu falei, feijão, 88 dias você está colhendo, diferente da soja, você não consegue travar preço. Eu acho que é por isso que a gente não conseguiu abranger mais produtores na nossa região, porque a gente já vi cenário de o feijão começar a plantar R$400 a saca. Ia vender, estava 60, né? Então não pagava a conta. Você entendeu? Agora, se conseguisse, o governo ajudasse, a gente conseguisse travar o feijão, eu acho que ia aumentar muito o incentivo da nossa região a isso. Olha só, né? O tanto de relevância que já teve no feijão, mas é um mercado que se adapta. Ô, Júnior, você acha que o clima é daqui para pior ou a gente pode ter expectativa de melhorar aí? Cara, eu acho que todo o negócio é ciclos e acredito que o clima também é ciclos, né? Então, assim, acredito muito em adaptação de ciclo. A gente vem nos anos que não está chovendo muito, né, na safrinha, né, de fevereiro a maio, e esse ano está totalmente diferente. Você vê que tem fazenda que deu 600 milímetros de fevereiro até agora, né? Então, assim, mudando todo o cenário, tudo esse jogo. Então, eu acredito muito que é muito ciclo. Só que, claro, a gente tem que se adaptar a isso, né? Adaptar com a melhor variedade, qual que aguenta mais, né? Qual manejo a gente pode fazer com o custo um pouco mais em conta, ou qual manejo a gente pode fazer que realmente está precisando para a lavoura, né? Com análise de folha, análise de solo. Então, assim, a gente está vivendo numa era de adaptação, tanto para negócio do agro, como acredito que é para clima também. Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo o rádio, parece que do nada surgiu um ciclone essa semana, né? Que a gente está agora, que está vindo do sul, que vai fazer frio pra caramba e muita chuva no sul. Nunca fez isso na história. Então, assim, você vê que é ciclos, né? Às vezes... os ciclos são muito loucos, né? Muito louco, cara. Tem que estar de olho, né? Por exemplo, em fevereiro, em setembro, a maioria dos pivô plantava em setembro, startava em setembro. Por quê? Porque chovia outubro, chovia setembro, os caras startavam e plantavam soja. De uns 3, 4 anos para cá, a turma do irrigado está começando a plantar em outubro, porque setembro não está chovendo mais. Então tem que meter energia, meter água para a soja nascer. E já está
prejudicando a produção. Uhum. Então, assim, tá mudando até a janela, né? A janela de plantio. Muda mesmo. Se eu pegasse hoje, se eu estivesse conversando com o Thomas de 10 anos atrás e ele falasse hoje o que a gente está fazendo com relação a 10 anos atrás, cara, é uma insanidade isso aí. Não, você não... Estratégia de produtor, cara, descompactar solo, investir em matéria orgânica, muita palhada. Essa janela que você falou, que era setembro, cara, ela virou outubro, mas também a gente não sabe se é outubro, porque pode ser que seja para novembro e depois, cara, você tem 3, 4 anos aí cortando muita chuva. Antes a veranica era de 10 dias, hoje é de 20. 20 dias. Então tá meio desafiador o cenário. E é tão desafiador que, assim, às vezes a gente não tem tanta, entre aspas, paciência. Porque quando eu conheci você, quando eu conheci a Fazenda Monte Verde, eu até brinco com você. Em 2013 eu cheguei aqui, era tudo areia branca mesmo, que eu falei, cara, que esse moleque tá louco. Hoje você vai ver a textura da fazenda, as melhorias da fazenda. Pô, melhorou muito, mas por quê? Não é rápido. Vou fazer isso e no próximo ano já acabei com os problemas todos da fazenda. Não, é um pouco mais demorado, né? Você demorou 10, 12 anos... Sim. Da sua gestão, da gestão da sua família, para deixar uma fazenda do jeito que está hoje. E você tem que ter mais combustível para daqui 10 anos, você deixar ela muito melhor ainda para a sua sucessora. Né? Exato, cara. Você entendeu? E é essa paciência que às vezes muitos produtores acabam perdendo, né? Porque por causa do jogo, por causa que precisa resolver rápido. Sim. E então, vocês, por exemplo, hoje em dia, o que eu vejo? Fazendas que é própria, o cara precisa investir, cara. Precisa investir na terra, porque é dele isso aí. Diferente de fazendas que é arrendada. Por exemplo, cana, eu vou pegar um talhão aqui, eu vou plantar soja, vou colher e vou entregar para a usina. Eu entendo que o investimento tem que ser muito mais inferior do que a dele, que é dele, né? O negócio é dele. Então, assim, esse conjunto de saber o que realmente a gente está fazendo, o que realmente você tem na mão, para poder somar. Exemplo, na região de Tupã, é uma região fortíssima. Eu acho que é a maior do Brasil em termos de amendoim. O amendoim lá, o alqueiro lá, a renda do alqueiro lá estava absurdo. O que os caras começaram a fazer? Cara, não está fechando conta aqui, preciso sair daqui. Começaram a invadir o MS. Glória de Dourados, Badaguaçu, Brasilândia, porque a renda é um pouco mais em conta. Então eles estão se adaptando àquela região. Por quê? Por causa disso tudo, né? A adaptação do negócio. Vai se adaptando, né? Ô Júnior, você falou de trava, de preço. Cara, como é que tá esse movimento? A turma tá travando, antecipado, tá meio devagar? Você acha que aquela subida, né? Quando a soja na pandemia bateu de 80, ela foi para 160, cara, nego judiou ali. Como é que tá esse movimento de trava aí? O que você tá vendo? Thomas, a gente conversou com bastante cara do mercado em si. Muita gente de mercado de grãos. E a verdade é o seguinte, e esse ano acabou provando mais ainda pra gente. Então, se puder pegar um insight da conversa que a gente está tendo aqui, um insight, eu queria falar para o produtor rural, antes de começar a sua soja, faça o seu custo e trava o preço que tiver. Por quê? Porque você já sabe o custo que você tem na mão e a trava que você tem na mão. Antes de começar a soja, teve produtor que travou até 125, 128 a saca. Isso em setembro, outubro. Hoje, se pegar 115 é muito. Então, assim, o cara perdeu 10, 15 reais por saca por achar que o mercado ia melhorar. Cara, uma opinião do Júnior, um intuito do Júnior, que faz 15 anos que está mexendo com isso. Cara, o custo é esse. É 30 sacas por hectare. Cara, vamos travar 20 sacos do custo nosso? Dá uma baita já de uma ajuda. Você travar, você dá uma Por quê? no Porque risco, você sabe que você precisa daquilo para pagar todas as suas contas. E aí, não é dinheiro do cara, né? Tá especulando dinheiro do outro cara. E o resto, cara, na hora que você quiser travar, você faz. Ah, mas eu não sei se vai produzir. Porra, você não sabe se vai produzir, então você nem entra no jogo. Você entendeu? Então, pô, já que vamos entrar, que entre para rachar. Que vamos fazer a melhor coisa possível para a gente ganhar dinheiro. Então, essas travas que muita gente deixa para travar depois... Só uma vez eu vi acertar isso, que foi a soja de 200 reais. E muita gente travou 80, 90, a soja bateu 200, não podia ter travado. Só que de lá para cá, se você pegar em 15 anos, aconteceu uma vez só. Uma safra de 15. Então, o conselho que a gente está dando, antes de começar a plantar soja,
Vamos travar o custo. Garante o seu custo, você não fica devendo banco, você não fica devendo revenda, você não tem nego enchendo o saco aqui na sua fazenda para ir para leilão, para nada, cara. Trava o custo. O cara tá em paz, né? Tá Travou, em vai paz. dormir. Às vezes o lucro é um pouco menorzinho, mas pelo menos você já travou. Você sabe o que você precisa fazer. Você tem aquele olhar clínico, aquela imagem. Gente, igual eu te falei, todo mundo na sala. A gente precisa travar 30, a gente precisa produzir 30 sacas por hectare. 30 sacas por hectare. Então todo mundo está sabendo disso. Não fica naquele achismo igual você falou, pensando no dinheiro dos outros, né? Uhum. Se vai subir, se a guerra vai ajudar, se vai vir outra pandemia. Não, cara, o negócio é esse. O ROI nosso é esse. Assim, é uma opinião minha nesse mercado todo. Eu vejo muitos grupos grandes, como eu falei, eu estou com 40 produtores na mão, os caras que estão não se empenhando, mas eu falo assim, saindo dessa crise, surfando crise, passando por esses momentos difíceis, é cara que está com planejamento na mão, é o cara que está com custo na mão, é o cara que faz a trava do custo antes de começar, você entendeu? É o rendimento baixo. Eu não consigo pagar arrendamento. Você não consegue pagar arrendamento? Não. Cara, vai na usina e tenta pegar a área então de reforma. A usina não tem área que a usina nem cobra. Nem cobra. Só planta. Planta, colheu, a gente entra plantando cana. Então, assim, você vê que tem muitas opções na mesa. Só que o cara precisa saber que negócio que ele tem, que ele quer. De fato, tem que estar de olho na oportunidade certa, né? Pra ele não... Mas eu vi isso também. Eu achei, cara, na época a turma deixou muito dinheiro na mesa. E voltando parou de travar. Voltando pro assunto. Esses especialistas falam que soja vai começar a subir só em agosto. A gente não tem bola de cristal, senão, a gente tinha ganhado muito dinheiro. Mas a expectativa do Brasil de aumento de soja é de agosto em diante. Uhum. Júnior, então eu vejo isso. Não deixa dinheiro na mesa. Não deixa dinheiro na Fica mesa. de olho nas oportunidades para você saber. Se profissionalize cada vez mais, porque o agro, infelizmente, é uma indústria a céu aberto. E o cara que bobear nessa indústria a céu aberto, ele some do jogo, né? Então, assim, qual que é o intuito do jogo? É ganhar dinheiro dentro da fazenda. Ponto. Esse é o objetivo. E a gente precisa se adaptar a isso, a gente precisa se profissionalizar a isso e venho, de novo, forçar esse apelo. Nós, vendedores do agro, nós que precisa levar informação para o produtor, cara, a gente precisa ser cada vez mais profissional. A gente precisa entender cada vez mais do negócio do produtor. Levar soluções para o produtor, levar informação para o produtor. Por quê? Porque senão vai ser uma cadeia que todo mundo vai quebrar. Ô Júnior, e outra pergunta, né? A gente falou de gestão, a gente falou de profissionalização, a gente falou sobre sucessão, sobre fluxo de caixa, travas de preço, tudo isso. Tem um gargalo do agronegócio nacional, que é a armazenagem. Então, todo ano o Brasil é um grande exportador, mas sempre trava, sempre convulsiona. Como que é a tua visão com relação à armazenagem aqui na região? Os produtores têm opções para poder deixar a soja dele, o milho dele, ou tem que partir para buscar ter uma armazenagem própria? Boa pergunta. Se você for olhar o cenário de 10 anos atrás, a gente estava na mão de dois. Uma cooperativa e um particular. Hoje, a gente consegue aumentar um pouco mais, né? Você vê que nós, na Marechal Rondon mesmo, deve ter uns 8, 10, né? Hoje, para você fazer um silo próprio, a demanda tem que ser muito grande. Então, tem que saber realmente se viabiliza dentro da fazenda. Tem algumas fazendas que a gente atende que tem silo próprio, mas assim, mesmo tendo grandes hectares na mão, precisa às vezes pescar ainda de produtor vizinho para poder fazer a cota. Então, assim, acredito que o cenário em si melhorou muito de 10 anos atrás. Uhum. Acho que não seria um gargalo para nós, da Alta Paulista, né? Por causa que dessas empresas e cooperativas. Na parte de soja. Já na parte de milho, a gente precisa de um auxílio um pouco melhor, né? Porque você mesmo está vendo um ou outro cara que fala, não, eu compro milho, tá mais na mão de granjeiros, né? Então eu acho que na parte de soja, nossos armazéns, na parte de amendoim, a gente está suportando. Agora, na parte de milho, eu acredito que precisava mais de um auxílio do governo, auxílio de algumas empresas, alguns patrocinadores para poder fazer um pouco melhor na nossa região.
Dá uma avançada, Dá né? uma avançada. E, ô Júnior, outra pergunta na curiosidade. Você está atendendo 2 estados, né? Você atende o Mato Grosso do Sul, você atende o estado de São Paulo. São estados muito similares de ambiente de produção, de região, dividido ali pelo rio. Mas está acontecendo, assim, uma insanidade no Mato Grosso do Sul. Uma pujança gigantesca que tem por conta da celulose, por conta de áreas irrigadas, por conta de pecuária intensiva. Cara, você está vendo muita diferença do perfil do produtor do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. Cara, o que esses caras estão fazendo que tá essa pujança lá, enquanto o nosso aqui, nós estamos meio em velocidade de cruzeiro e os caras estão com gasolina de jato. Com certeza. Cara, é assim, ó. Até um dado real e um dado que é firme. Em 2020, 2021, se você pegasse aquele corredor de Bataguaçu até Aparecido Taboado, tinha 3, 4 pivô. Se você pegasse de Santa Fé a Andradina, Ilha Solteira Andradina, Itapura ali, tinha 48 pivô. Hoje, 2026, aquela região tem 56 pivô e a nossa continua nos 48. Então, assim, o avanço do MS, eles não avançaram, eu falo assim, a jato. Eu acho que a gente avançou lá atrás, muito, muito mais firme que o estado do Mato Grosso, e os pecuaristas viram que precisava diversificar a fazenda, senão eu acho que a fazenda poderia ir para outro lugar que eles não queriam. Então eles tinham o principal, água. Uhum. Só que qual que é o grande gargalo do MS hoje? Energia. Tá. Então assim, por que não tem mais pivô até lá? Os caras têm para colocar mais pivô, tá com vontade, mas não tem energia. Não tem energia de linhão, de essas coisas todas, de rede. Aí tem muitas fazendas que a gente atende lá, inclusive, que é de diesel o pivô. Aí como você me planta uma lavoura com pivô a diesel hoje? Qual que é a estratégia deles? Eles fazem soja na safra verão e na safrinha coloca braquiária e deixa palhado, até regularizar tudo isso. Então, assim, o que está acontecendo no MS aconteceu no estado de São Paulo há 10, 15 anos atrás. O que está acontecendo lá esse ano, essa geração? Os pecuaristas, às vezes, passaram de segunda para terceira geração, viram que precisava diversificar o negócio, né, porque a agro só com uma cultura, infelizmente, não se paga, né, de safrinha ou anual, você precisa diversificar, gado. Esse ano está mostrando isso. Soja, quem travou lá atrás vai ganhar dinheiro. Milho, quem produziu vai ganhar dinheiro. Cana está um pouco mais fraco. O boi está segurando o rojão todo. Então a fazenda que tem diversificação, que tem 3, 4 lugares para conseguir pegar a receita, a renda bruta, o cara vai surfar e vai tirar essa crise mais alto do que entrou. Agora o cara que tem uma diversificação só, ele tem que saber direito o que ele vai fazer. Então, assim, o cenário do MS, eles estão diversificando as rendas da fazenda. Já o estado de São Paulo, quem fez isso lá atrás, continua fazendo. Agora, produtores que estão indo em palhada de cana, em reforma de canaviais, infelizmente conseguem fazer uma renda só no ano, que é o plantio de soja em palhada de cana, tirou a soja, entrega para a usina e procura outra área, né? Então é isso que eu vejo de diferente de um estado para o outro. Cara, que loucura, né? A gente sempre ouviu que era um estado, pô, terra ruim pra caramba. Lá o Areião não vira nada. Pô, cara, como que esses caras estão produzindo 90 sacas de soja? É isso aí. Então, cara, é esse combo, né, de gestão, produtividade, manejo, adaptação de variedade, uso de água, né? É um estado que tem água abundante, nós também temos água, mas a gente tem algumas restrições, principalmente por parte burocrática, o departamento de água, isso tudo te altera e te deixa numa situação difícil e complexa. Departamento de água, então, os produtores aqui da nossa região têm tido dificuldade na obtenção de outorgas. A gente tem sim energia fácil, é um estado mais desenvolvido em energia, mas com certeza com menos possibilidade, não de potencial de água, mas de potencial de dificuldade e burocracia que nós estamos enfrentando. Então você vê que é o resultado que o Mato Grosso do Sul está trazendo. A gente está aqui olhando isso, né, Júnior? Cara, como é que esses caras estão produzindo, Júnior? Como é que esses caras estão produzindo areia? Com certeza. E hoje em dia,
o aumento de outorga explodiu. Explodiu, por quê? Muitos produtores até falam nas conversas, nas rodadas, cara, eu preciso colocar outorga aqui, porque logo, logo o governo vai tirar, ou o governo vai dar... Quem chegou primeiro bebe água limpa e um vizinho só vai poder ter. Então, assim, o aumento de outorga no estado de São Paulo aumentou demais, né? Demais. E a procuras de fazendas que tem água, cara, isso aí tá valendo ouro. Tá valendo ouro. Até muita gente fala, cara, eu preciso de fazenda, mas precisa ter água, precisa ter irrigação. Então, assim, a procura tá muito grande, né? A procura tá muito grande. E, rapaz, a água tá difícil, assim, né? De água de poder ter irrigação, né? De poder Você ter vai irrigação. olhar, você vê muita área que tem água aguada, mas se você for botar água mesmo pra irrigar, cara, tá difícil. E até antigamente também, tem umas 2, 3 fazendas lá no MS, que o cara desmatava, os fazendeiros desmatavam, e o que eles faziam? Eles deixavam as áreas de árvore perto do rio. Por quê? Para boiada tomar água e ficar No fresco. embaixo da sombra. Só que eles não ligaram que poderia virar pivô. Hoje em dia você não consegue arrancar mais essas áreas de APP. Você entendeu? Então tem muita fazenda que tem água, mas não consegue instalar o pivô, precisa pegar uma adutora muito grande para levar o pivô lá em cima, né? E é isso, cara. Eles estão se profissionalizando e se adaptando também naquele cenário. Tudo que tá andando, o Júnior, já a gente avançando aqui para as nossas considerações finais, assim, cara, tua visão com relação ao nosso agronegócio de hoje para os próximos 10 anos ali. Esse é o caminho? Gestão, planejamento, sucessão, olhar para a caixa, investir em matéria orgânica, empalhada. Esse é o caminho daqui para 10 anos? Com certeza. O que a gente fez chegou a nós até aqui. O que a gente não fez vai chegar a nós adiante. Então tem muitas fazendas que tá acordando, que tá vendo isso. Até a gente conversou aqui nesse bate-papo. Se você falasse pro Thomas de 10 anos que você tava, o que você fez, você ia falar, cara, para que não vai quebrar. E você vê que você só subiu, né? Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais clínico, a gente precisa estar rodeado de profissionais que entendem do nosso negócio, que faz acontecer, que está empenhado, que tem energia. Infelizmente, essa turma que vai tocar o carrossel do Brasil para diante. Agora o cara que ficar reclamando que tá difícil, cara, tá difícil pra caramba, mas a gente precisa arregaçar a manga e fazer acontecer, com bons profissionais, com boas notícias, com bons conhecimentos, com a troca de network. Até legal essa geração nossa que está vindo agora, porque tem alguns produtores, mais uma vez, alguns, né? Falava assim, o que o meu vizinho está fazendo, eu preciso produzir mais que o meu vizinho. Uhum. Hoje em dia já não está assim. Hoje em dia você cata o seu vizinho, vai para outra fazenda, dá aquela troca de informação, aquela troca de network, né? Isso aí é muito valioso hoje em dia, cara. Muito valioso. Então, assim, o que a gente precisa fazer até, cara, catar alguns produtores da região, ir pro MS, ver o que os caras estão fazendo, e catar os caras do MS e vir para cá e ver o que a gente fez já até aqui. Uhum. Por quê? Porque o que você errou, às vezes ele não vai errar, né? E o que você vai errar mais para frente, ele já errou e pode passar isso aí para nós. Exato. Então, assim, eu acho que essa rodada de produtores em áreas vizinhas, em áreas de produtores que está se destacando, é fundamental para o avanço do agro na nossa região. Eu acho que isso é a cereja do bolo. Cara, isso é novo, abrir assim, né? Eu acho que hoje isso é muito legal. Você tá falando um negócio que é legal pra caramba, que assim, de fato, a gente enxerga os produtores como, né, colegas que tem que estar junto, indo nos eventos, se capacitando cada vez mais. E realmente, cara, o ambiente é muito similar de produção, então o que o cara tá fazendo, você vai somar. Mas sempre foi assim? Os caras não têm uma rivalidade, não, cara? Porque eu lembro que os caras não eram muito chegados em falar, não quero saber. Você ia perguntar pro teu vizinho, ele fala, não, você se vira, eu uso outro adubo. O cara não dava receita. Mas é isso que eu tô te falando, é legal por quê? Porque isso aí ficou na primeira geração, na segunda. Na terceira você vê que a turma já é um coração um pouco mais ensinável, né? Não tem tanta... Como que eu posso falar? Não tem tanto vaidade. Né? Por quê? Porque tá custando caro aqui na ponta, cara. Cada ano que você não produz ou cada ano que você fecha no vermelho, a sua família vai sentir, você vai sentir, seu negócio vai sentir. Então, assim,
Essa rotação de conhecimento a gente tem que ter, cara, cada vez mais. Isso aí desde o vendedor até o operador, até o dono da fazenda. Cara, que fazenda que tá dando certo aqui na região? Que fazenda que produziu aqui em 2026? Ah, foi a fulano de tal? Cara, a gente precisa conhecer eles. A gente precisa, olhada, né, a gente precisa levar nossos operadores tudo para lá. O Eliseu, tudo. Vamos levar tudo para lá e ver o que os caras estão fazendo. Eliseu, você vai lá como aluno. Você vai perguntar de cabo a rabo que os caras acertou. E vice-versa, cara. Eu acho que é isso que ganha o jogo. É como eu falei, a gente está atendendo as usinas, cara, depois que os caras começaram a fazer, é grotesco, cara, é grotesco. Depois que os caras começaram a colocar os caras tudo na sala e falar, é esse o plano, o que tá dando errado no ano passado, os caras começaram, peraí, tá com medo do coordenador ou do supervisor? Supervisor, sai da sala. O que deu errado no ano passado? Os caras começar. Cara, a diferença de ganho de um ano pro outro é muito grande. Por quê? Porque o time tá tudo junto. Joga todo mundo junto no mesmo objetivo. Junto, no mesmo objetivo. Olha só. E às vezes o cara que viu que estava errado, ou a temperatura estava muito quente, ou não tinha mais água no solo para plantar, eu devia ter parado. Pô, então você vai ter autonomia para parar o plantio agora esse ano. Você acha que não tem água no solo, não tem água na caixa, não tem previsão de chuva? Para o plantio. Do que o cara entregar o resultado. Não, beleza, plantei aí. Plantei agora, tudo na época que você queria. Acabamos tudo antes de chegar novembro, tá tudo plantado. Mas o cara não viu a caixa de umidade, o cara não viu a previsão de chuva, aí a soja não nasce, é culpa da semente, é culpa do operador. Então, assim, é uma sucessão de erros, né? E, Júnior, o ambiente de negócios, né? Então, a região nossa sempre teve muitos eventos, muita coisa. Você acha que hoje ainda o entretenimento consegue andar junto com o business? Ou o evento de negócio tem que ser perfil de negócio? Não, acho que dá para andar junto, mas eu acredito que dá para melhorar bastante também. Eu acho que precisa muito, a gente precisa se qualificar um pouco mais, a gente precisa, como eu te falei, conectar pessoas, né? Conectar cabeças para alavancar esse conjunto de ideias, esse conjunto de aprendizado, de erros, de acerto na ponta. Então, acho que falta muito negócio desse ainda para essa rede de troca de informação. Eu acho que a gente pode melhorar isso. Pode, deve, né? E você está também numa pegada bem digital, né? As suas lives, esse movimento que você está criando digital, cara, isso aí está sendo legal, você está montando uma comunidade forte de gente engajada ali. Os americanos são fortes por quê? Porque os caras têm uma comunidade que é um entendendo o outro, é um subir na régua. A gente precisa fazer isso também aqui, por que não, cara? Rapaz, a gente produz demais. Se você pegar produtor nosso aqui, não perde nada para o produtor americano. A gente precisa só se unir um pouco mais, entender um pouco mais esse cenário, entender esses conhecimentos. Pessoas precisam de pessoas. Então é P de pessoas e P de processo. Está fazendo tudo isso? Né? Então, assim, a gente vai incentivar mais. O digital não é mais um achismo, está aí. Né? Hoje qualquer produtor... qualquer colaborador do campo, ele está com o celular, ele está vendo como informação, né? Às vezes um insight que ele vê aqui, ele falou, ô Thomas, a gente pode fazer desse jeito aqui. Então, assim, a informação está muito mais rápida, porque antigamente, no tempo dos nossos avós, a informação quem que levava? Era vendedor, era a cara da cidade. Hoje não, hoje um celular você consegue saber o que está acontecendo lá no Irã. Então a informação está muito rápida. Hoje em dia a gente precisa do digital, a gente precisa da tecnologia e a gente precisa de pessoas para somar no agronegócio. Sem dúvida, né? Cuidar das pessoas é algo muito importante, né? Hoje dentro da propriedade rural, né? Às vezes você tem propriedades que têm comunidades morando ali dentro. Com certeza. E se você não cuidar dessa turma, se você não cuidar dos filhos, das esposas, você vai ter o cara mais importante da tua safra num dia. Ele pode ficar, pode não ficar, pode estar num dia ruim por algo que tem ali. Então, você vê a importância da gente tudo combina aquilo lá. Cara, a fazenda é uma baita de uma empresa, que ela precisa de todos os pilares da gestão moderna, eles estão encaixados dentro da fazenda, e você tem gestão das pessoas, você tem os planejamentos, a parte financeira, a parte tributária, a parte fiscal, a parte de planejamento. Então, tudo isso faz a gente poder entender o quanto que o agro ele é complexo, tanto que ele é desafiador, mas ao mesmo tempo que ele é apaixonante
E nós estamos agora, muita pressão ainda por vir. Você acha que tem melhora no nosso agronegócio lá para frente? Ou você acha que esse é o cenário que nós vamos enfrentar daqui para mais 10 anos? Eu acredito muito que tem melhoras, cara. Como eu falei, é ciclos, né? Tenho certeza que esses ciclos vai acabar e outros vão vir, vai vir mais turbulência, vai vir mais troféus para todos os produtores também comemorar. É ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, é ano que nunca na história do Brasil teve tantos feriados, dia de semana, igual está tendo esse ano. Né? Nunca na história teve uma Copa do Mundo que ia demorar 40 dias para acabar, igual vai ter esse ano. Você entendeu? É ano político, né? É ano de estabilidade. E, cara, é ano que a gente não pode ter distração. Eu acho que essa é a palavra que eu carrego no ano. Não pode se distrair com os ruídos internos e externos. A gente precisa acreditar no plano que cada um está traçando, adequar rotas, produzir cada vez mais. Eu acho que não tem o que falar. A gente vai plantar soja em 2026. Cara, a gente precisa produzir mais do que produzir em 2025. É claro, é fato. Uma margem um pouco menor, beleza. Mas como que a gente vai fazer isso? Com pessoas, com processo, com plano, com todo definido dentro da pauta. Vai ser um ano difícil? Pra caramba. Vai ser um ano complicado? Pra caramba. Só que vai ter muita gente que vai crescer pra caramba. Então, assim, acredito que vai ser um ano difícil, mas, porém, vai ser um ano desafiador e quem tiver mais preparado e quem tiver menos distraído vai surfar uma onda muito grande. Então tem que desligar o noticiário de notícia ruim e focar no que realmente importa, que é fazer gestão, planejamento. Com certeza. Por exemplo, você vai começar seu dia ouvindo notícia de desastre, de coisa. Não, cara, você vai começar seu dia bem, abraçando sua filha, sua esposa, sabendo que, né, às vezes, quem é católico, quem acredita em Deus, rezar, pedir para um dia ser melhor do que foi ontem, e o dia de aprendizado e, cara, fazer o que tem que ser feito. Esse é o caminho, né? Fazer o que tem que ser feito. Vamos no que importa e no que nos sustenta, né? Quantas fazendas cresceram em 10 anos para cá? E olha que a gente teve. Se você pensar, impeachment da Dilma, Temer entrando, Bolsonaro depois entrando, Lula depois entrando, teve fazenda que cresceu mais em 10 anos do que cresceu agora. Verdade, né? Não cresceu pandemia, toda turma cresceu. Pandemia, cara. Conseguiu, parece que Você lembra a pandemia? Pandemia a gente tinha que vir aqui de máscara, eu lembro muito bem. Thomas, estou indo na fazenda, de máscara, nem pegava você, rodava tudo, mandava um relatório para você e ia embora. Pô, era um ano mais incerto que tinha. A gente não sabia se ia estar vivo. Não, deu dor de barriga aquele ano. Você entendeu? Deu dor de barriga pesada. E a gente produziu e vendeu soja como nunca vendemos na história. Foi. Soja 200 conto. Então, cara, é isso, cara. É ano que a gente não pode se distrair e acreditar no plano. Esse negócio de distrair, de fato é isso, né? É você como produtor, cara, você tá ligado naquilo que é importante e estratégico. É isso aí. Então ficar de olho mesmo, cara, decisão, viu, bateu, olhou, tem que saber teu custo para você saber a hora de travar, saber a hora de botar esse dinheiro no bolso e partir para outra. Por exemplo, todo ano a gente costuma comprar adubo para safra mês 5, mês 6. Se o cenário continuar desse jeito, dá para comprar adubo agora? Não dá. Então o cara tem que entender um pouco mais de mercado, ver o que está acontecendo. Uma hora o adubo vai cair, não tem como. Não tem como isso. Uma hora vai esfriar o Irã lá, os Estados Unidos, né, a Rússia vai começar a liberar no nitrogenado. A Índia está vindo forte agora, uma informação muito quente essa semana, que a Índia vai deixar pesado na importação de nitrogenado para o Brasil. Cara, uma hora esse adubo vai abaixar, e é a hora de ser abaixou, vamos comprar. É hora de você estar com o teu cash flow no pente para ir lá e bater e realizar o negócio certo, né? Desafio, né, Júnior? Gestar uma propriedade muito, ali. Muito. Né? Conhecer e viver os produtores não é fácil, né? Então cada vez essa turma tá sendo desafiador. Mas cara, o agro é apaixonante. Então você mete e não é só o agro e vai feliz. E não é só o agro que tá desafiador, né? Você vê o mercado da cidade mesmo. Cara, tem muita loja, nunca teve tanta loja fechando igual teve agora na cidade, né? Loja de roupa, loja de comida, de cosmético, tá tudo, é uma crise geral, né? É uma crise geral, não é só no agro, é que muita gente fala, o agro tá vivendo uma crise, mas o cara não vê que dentro da cidade tá vivendo uma crise, é a mesma coisa, tá chovendo muito, né? Mas o cara não sabe que a gente precisa da chuva para produzir, né? Pô, mas tá chovendo demais, né? Esse mês de fevereiro, esse mês de março, então assim,
crise tá geral, né? Agora, o que a gente vai fazer com crise? Como que a gente vai crescer na crise? Eu acho que essas são as perguntas que a gente precisa fazer. Oportunidade de fazer diferente, se reinventar. E eu acho que esse é o caminho de a gente, como produtor, sobreviver. Acho que agora é sobrevivência, mas olhando sempre porteira para dentro, porteira para fora. Exercitar muito você que é produtor, que está nos escutando, o porteira para fora, porque ele é estratégico dentro do teu negócio. Parte fiscal, tributária, jurídica, financeira, tudo isso vai te ajudar a ter mais rentabilidade. Nós estamos aqui na Alta Noroeste, um ambiente mais desafiador ainda com relação ao clima. Então, trazendo esses insights aqui que o Júnior trouxe, um cara de mais de 15 anos de experiência aqui, de vivência na nossa região, com cana-de-açúcar, nas suas palhadas, com cereais, com feijão, com amendoim, com pecuária, com boi. Então, olha o tanto de culturas que nós passamos, do perfil dos produtores, de você como produtor rural, assim como eu. Cara, é estar junto dos teus vizinhos, dos seus parceiros, estar nos eventos, buscando se antenar, buscando cada vez mais trazer informação para dentro da propriedade, que isso é insumo estratégico, que vai te ajudar lá na frente. Então, também de estar atento, né, Juninho? Isso aí foi um baita de um insight de a gente ver, atenção mesmo, focar naquilo que realmente importa. Então, você trouxe muita informação aqui para ilustrar esse nosso episódio. Então, te agradecer demais a tua presença, deixar aí o espaço para você fazer aquele briefing final. Obrigado por você estar aí com a gente. Cara, agradeço. Nessa primeira temporada. É um baita de um projeto que nós estamos animados aqui para trazer isso, cara. Galera nova, que vem para a cena, que vem acelerando, que vem metendo marcha e trazendo novidade para nós aí. Obrigado por você estar com a gente. Agradeço demais. Parabéns mais uma vez pela iniciativa sua da Fazenda. E é isso, cara. Eu acho que uma informação do Júnior, uma informação de quem vinha aqui, que passaram para a ponta, uma informação que vale, que pode mudar o jogo, cara, isso aí eu acho que é muito gratificante. E mais uma vez, parabéns e obrigado pela oportunidade aí. E vamos em frente. Mas, olha lá, antes do sol e soja na cana. Então, depois você procura o Júnior lá, que ele vai te dar o caminho, o link, para você pegar essas duas bibliografias. Uma eu já li, uma eu vou ler. Tá no Amazon. As duas tá no Amazon já. Só colocar lá. Ou entrar no Instagram também. Eu vou deixar o link com o Thomas, Juninho Soares. Só chamar lá que a gente consegue mandar para vocês em e-book sem custo nenhum. Muito bom. Então a gente olha para cá, para bibliografias, tudo isso que a gente vai chegando aqui aos finamentos do nosso episódio, agradecendo sempre os nossos patrocinadores, ao Wise Monkeys, o Êxito Rural Confinamento e ao Agiômetro. Então, sem esses parceiros, nada disso é possível. Então, cada vez mais parceiros fortes, firmes e sólidos, trazendo conteúdo. Isso daqui foi mais um episódio da nossa temporada do Prosa da Alta. Um grande abraço e até a próxima.